10 palavras da fé que liberam respostas mais rápidas em oração. Há algo de misterioso na palavra quando ela não é apenas som, mas revelação. A palavra falada, quando enraizada na fé, transcende a simples comunicação e torna-se força que atravessa o invisível. As Escrituras afirmam que, no princípio, tudo foi criado pelo poder da palavra. E esse detalhe não é mero recurso literário. É um testemunho de que cada expressão dita com fé carrega um eco que não se limita ao presente. Quando pronunciamos uma palavra em oração, ela não se perde no ar, mas adquire existência própria, moldando ambientes, reposicionando emoções e despertando respostas que antes pareciam adormecidas. Pense em como a palavra atua na mente. A ciência moderna mostra que sons e imagens mentais acionam neurotransmissores que reorganizam o cérebro, criando estados de maior clareza, foco e esperança. Quando alguém pronuncia fé, não apenas seu espírito se fortalece, mas sua mente recebe nova direção. É como se a palavra fosse uma chave que reprograma padrões invisíveis, abrindo espaço para que novas conexões sejam formadas. O que para muitos é apenas um termo religioso, para quem crê, torna-se arquitetura de transformação, tanto espiritual quanto mental. O filósofo Descartes buscava certeza através da dúvida, afirmando: penso, logo existo. Na oração, há um eco desse raciocínio. Creio, logo me transformo. Enquanto a razão se apoia em evidências, a fé se lança em promessas. A palavra viva une esses dois caminhos, mostrando que fé não é ilusão, mas escolha consciente de se alinhar com aquilo que transcende o olhar imediato. É aqui que encontramos a ponte entre filosofia, neurociência e espiritualidade. A palavra pronunciada em oração não é mera repetição, mas afirmação que molda consciência e abre portas na experiência espiritual. Ao longo da história, homens e mulheres foram sustentados por palavras simples que se tornaram gigantes dentro de suas almas. Profetas enfrentaram desertos sustentados por promessas. Apóstolos cantaram em prisões porque suas bocas proclamavam vitória mesmo em correntes. Essa é a força da palavra viva: transformar o deserto em caminho, a prisão em templo e o silêncio em resposta. Quando pronunciada com fé, ela não se curva ao ambiente, mas o redefine. Spurgeon dizia que a palavra pregada não é tinta morta, mas semente que germina em corações. John Wesley afirmava que o coração ardia ao ouvir a palavra proclamada. Esses testemunhos revelam que não se trata apenas de interpretação bíblica, mas de uma experiência em que a palavra se torna fogo, luz e vida dentro de cada pessoa. No instante em que a voz humana se une ao sopro divino, o que se diz já não pertence apenas a quem fala, mas passa a carregar a essência de quem é eterno. Talvez você já tenha vivido um momento em que uma única palavra foi suficiente para reacender sua esperança. Pode ter sido perdão, paz ou confiança. O detalhe é que, quando dita na hora certa, ela se tornou mais que linguagem. Transformou-se em força. Essa é a marca da palavra viva: atravessar a lógica, restaurar o ânimo e mover aquilo que parecia inabalável. Não é a palavra em si, mas o espírito que a anima, o sopro que lhe dá poder e a fé que lhe confere direção. Por isso, quando falamos em palavras da fé que aceleram respostas, não nos referimos a um ritual mecânico, mas a uma prática consciente de pronunciar aquilo que já está carregado da presença divina. O mistério da palavra viva é que ela não apenas sai da boca, mas volta ao coração, produzindo frutos de paz, clareza e confiança. Ela não é eco vazio,
mas semente eterna que germina em cada oração sincera. Há algo de misterioso na palavra, quando ela não é apenas som, mas revelação. A palavra falada, quando enraizada na fé, transcende a simples comunicação e torna-se força que atravessa o invisível. As Escrituras afirmam que, no princípio, tudo foi criado pelo poder da palavra. E esse detalhe não é mero recurso literário. É um testemunho de que cada expressão dita com fé carrega um eco que não se limita ao presente. Quando pronunciamos uma palavra em oração, ela não se perde no ar, mas adquire existência própria, moldando ambientes, reposicionando emoções e despertando respostas que antes pareciam adormecidas. Pense em como a palavra atua na mente. A ciência moderna mostra que sons e imagens mentais acionam neurotransmissores que reorganizam o cérebro, criando estados de maior clareza, foco e esperança. Quando alguém pronuncia fé, não apenas seu espírito se fortalece, mas sua mente recebe nova direção. É como se a palavra fosse uma chave que reprograma padrões invisíveis, abrindo espaço para que novas conexões sejam formadas. O que para muitos é apenas um termo religioso, para quem crê, torna-se arquitetura de transformação, tanto espiritual quanto mental. O filósofo Descartes buscava certeza através da dúvida, afirmando: penso, logo existo. Na oração, há um eco desse raciocínio. Creio, logo me transformo. Enquanto a razão se apoia em evidências, a fé se lança em promessas. A palavra viva une esses dois caminhos, mostrando que fé não é ilusão, mas escolha consciente de se alinhar com aquilo que transcende o olhar imediato. É aqui que encontramos a ponte entre filosofia, neurociência e espiritualidade. A palavra pronunciada em oração não é mera repetição, mas afirmação que molda a consciência e abre portas na experiência espiritual. Ao longo da história, homens e mulheres foram sustentados por palavras simples, que se tornaram gigantes dentro de suas almas. Profetas enfrentaram desertos sustentados por promessas. Apóstolos cantaram em prisões porque suas bocas proclamavam vitória mesmo em correntes. Essa é a força da palavra viva. Transformar o deserto em caminho, a prisão em templo e o silêncio em resposta. Quando pronunciada com fé, ela não se curva ao ambiente, mas o redefine. Spurgeon dizia que a palavra pregada não é tinta morta, mas semente que germina em corações. John Wesley afirmava que o coração ardia ao ouvir a palavra proclamada. Esses testemunhos revelam que não se trata apenas de interpretação bíblica, mas de uma experiência em que a palavra se torna fogo, luz e vida dentro de cada pessoa. No instante em que a voz humana se une ao sopro divino, o que se diz já não pertence apenas a quem fala, mas passa a carregar a essência de quem é eterno. Talvez você já tenha vivido um momento em que uma única palavra foi suficiente para reacender sua esperança. Pode ter sido perdão, paz ou confiança. O detalhe é que, quando dita na hora certa, ela se tornou mais que linguagem. Transformou-se em força. Essa é a marca da palavra viva. Atravessar a lógica, restaurar o ânimo e mover aquilo que parecia inabalável. Não é a palavra em si, mas o espírito que a anima, o sopro que lhe dá poder e a fé que lhe confere direção. Por isso, quando falamos em palavras da fé que aceleram respostas, não nos referimos a um ritual mecânico, mas a uma prática consciente de pronunciar aquilo que já está carregado da presença divina. O mistério da palavra viva é que ela não apenas sai da boca, mas volta ao coração, produzindo frutos de paz, clareza e confiança. Ela não é eco vazio,
mas semente eterna que germina em cada oração sincera. A vida espiritual frequentemente nos coloca diante de encruzilhadas, onde razão e fé parecem falar em direções opostas. A mente calcula, avalia, busca provas concretas e palpáveis, enquanto o coração pulsa com uma confiança que desafia a lógica. Esse conflito não é novo. Desde a antiguidade, pensadores e pregadores têm refletido sobre a tensão entre aquilo que pode ser comprovado e aquilo que só pode ser crido. O discernimento verdadeiro nasce justamente nesse ponto de encontro, onde nem a razão é abandonada e nem a fé é diminuída, mas ambas se tornam caminhos que se completam. Na filosofia cartesiana, Descartes afirmava que a dúvida era caminho para a certeza. Esse raciocínio nos ensina que a mente humana busca clareza pela investigação. Já a fé cristã nos mostra que muitas vezes a certeza nasce justamente quando não há sinais visíveis, quando confiamos em promessas que estão além do alcance da análise lógica. O coração do discernimento é aprender a não viver em extremos, nem em uma racionalidade que elimina o mistério, nem em uma espiritualidade que rejeita completamente a razão. O discernimento é ponte. É sabedoria que sabe quando escutar a lógica e quando se entregar ao invisível. A neurociência mostra que a tomada de decisão envolve tanto os circuitos racionais do córtex pré-frontal quanto os centros emocionais ligados à amígdala e ao sistema límbico. Ou seja, razão e emoção não são inimigas, mas sistemas que trabalham juntos para nos conduzir. Quando uma oração é feita, ela não apenas toca o campo espiritual, mas também organiza esses sistemas internos, alinhando pensamentos, emoções e escolhas. Uma mente treinada pela fé não rejeita a análise, mas a complementa com confiança. Da mesma forma, um coração que ora com fé não fecha os olhos para a realidade, mas aprende a enxergar para além dela. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que equilibraram razão e fé. Neemias, antes de reconstruir os muros, avaliou o terreno, fez planos, mas também orou pedindo a mão de Deus. Paulo argumentava com lógica diante dos gregos, mas não deixava de depender da revelação do Espírito. Jesus, ao multiplicar pães, sabia da limitação natural dos recursos, mas pela fé mostrou que no reino não há escassez. O discernimento nasce quando reconhecemos a realidade visível, mas não a deixamos ditar os limites do impossível. Pregadores como Jonathan Edwards falavam da necessidade de uma fé inteligente, que não fosse mero emocionalismo, mas também não caísse em frieza racional. George Whitefield lembrava que o Espírito ilumina tanto o coração quanto a mente, e que ambos são transformados quando a palavra é recebida com fé. Esses ecos históricos confirmam que a espiritualidade cristã nunca foi um convite à fuga da razão, mas à integração. No dia a dia, discernir é saber equilibrar. Quando você ora por uma decisão, a razão mostra os riscos, a fé mostra a direção, e o coração aprende a unir esses dois conselhos. Não é fácil, porque o ser humano deseja respostas rápidas e seguras, mas o discernimento é processo. É aprender a escutar tanto a voz que analisa quanto a voz que crê, sem sufocar nenhuma das duas. É compreender que razão e fé não são inimigas, mas diferentes facetas da mesma busca por verdade. Por isso, o coração do discernimento não é feito apenas de lógica ou de fé cega, mas de um diálogo entre ambas. É o lugar onde você aprende a olhar para a vida com inteligência espiritual, reconhecendo limites humanos, mas não aceitando que eles sejam definitivos. É o ponto em que você diz: compreendo até aqui com a razão, e daqui em diante confio pela fé.
Esse equilíbrio não apenas guia suas decisões, mas molda sua identidade. Porque transforma você em alguém que caminha com os pés firmes na terra, mas com os olhos levantados para o céu. Quando pensamos em oração, muitos a reduzem a um simples pedido, uma conversa íntima com Deus, ou até mesmo um ritual mecânico repetido por hábito. Mas a oração vai muito além disso. Ela é uma arquitetura invisível, uma estrutura que organiza não apenas o espírito, mas também a mente e as emoções. Cada palavra dita em oração é como um tijolo assentado em silêncio, formando paredes de clareza, colunas de resiliência e telhados de esperança. A oração edifica a consciência humana, moldando-a para perceber a vida sob outra perspectiva. Ao olhar pela lente da filosofia, Aristóteles dizia que o hábito constrói o caráter. Quando oramos diariamente, não estamos apenas repetindo frases, estamos criando hábitos mentais que nos condicionam a responder à vida com fé, em vez de desespero. Essa prática contínua fortalece a estrutura interna e nos dá capacidade de suportar pressões externas. A consciência deixa de ser refém do caos e passa a ser sustentada por colunas invisíveis, erguidas pela oração. A neurociência contemporânea confirma esse poder. Pesquisadores como Andrew Huberman mostram que práticas diárias de foco e repetição constroem novos caminhos neurais, criando padrões mais resilientes diante das adversidades. O cérebro, ao ser moldado pela oração, ativa neurotransmissores que fortalecem sentimentos de paz, perseverança e clareza. Não se trata de mágica, mas de reestruturação profunda. A oração é uma disciplina espiritual que reconfigura também a estrutura mental, fazendo da mente um templo habitado pela esperança. Na Bíblia, vemos essa arquitetura sendo levantada em momentos de crise. Daniel, ao orar 3 vezes ao dia, não apenas buscava respostas, mas estava construindo sua consciência para enfrentar o decreto que ameaçava sua vida. Jesus, no Getsêmani, mostrou que a oração não elimina o peso da angústia, mas ergue dentro de nós uma estrutura capaz de suportá-la. Paulo, em suas cartas, incentivava os fiéis a orarem sem cessar, porque sabia que cada súplica era mais uma pedra colocada no edifício da fé. Pregadores ao longo dos séculos reconheceram esse poder construtivo da oração. Martinho Lutero afirmava que não poderia passar um único dia sem orar, porque sua mente perderia a firmeza diante das responsabilidades. Charles Spurgeon dizia que a oração é a argamassa que une todas as partes da vida cristã, sem a qual nada permanece de pé. Esses testemunhos nos lembram de que a oração não é uma peça solta na vida espiritual, mas o alicerce que mantém toda a construção erguida. No cotidiano, isso se reflete de maneira prática. Uma pessoa que ora antes de começar o dia reorganiza seu interior. Ela estabelece prioridades, silencia ansiedades e fortalece a confiança. Ao fazer isso de forma constante, vai erguendo dentro de si uma verdadeira catedral invisível, um espaço sagrado onde a consciência se alinha ao eterno. Cada oração é como uma viga que sustenta o peso dos medos. Cada palavra é como uma janela que deixa entrar a luz da esperança. Com o tempo, essa arquitetura transforma a forma como reagimos. Diante de insultos, em vez de reagir com raiva, respondemos com paciência. Diante do medo, lembramos da confiança construída. Diante do vazio, encontramos a plenitude interior que não depende de circunstâncias externas. A consciência moldada pela oração não é frágil, é forte, porque foi edificada sobre fundamentos que não podem ser abalados. É por isso que a oração deve ser compreendida como obra em andamento. Não basta lançar uma pedra
e esperar que o templo esteja pronto. É preciso constância, disciplina e fé para que, a cada dia, essa estrutura seja ampliada. Quanto mais oramos, mais sólida se torna a construção. Mais belo fica o edifício interior. Mais espaço damos para que o Espírito de Deus habite em nós. A oração é, portanto, a arquitetura da consciência, a obra-prima invisível que transforma cada vida em um santuário vivo. Há momentos em que uma única palavra tem poder para mudar o curso de uma vida inteira. Nas Escrituras, não foram grandes discursos que sempre transformaram destinos, mas palavras simples e carregadas de autoridade divina. Quando Deus disse, haja luz, o caos foi reorganizado e o mundo nasceu. Quando Jesus disse, levanta-te, paralíticos andaram, e futuros antes apagados foram reescritos em novas páginas de esperança. A força dessas palavras não está apenas no som, mas no espírito que as acompanha, porque elas carregam a vida do próprio Deus e imprimem nova direção sobre a história humana. Ao longo da Bíblia, vemos esse padrão repetido. A palavra perdoado reescreveu a vida da mulher pega em adultério. A palavra cura libertou leprosos de um destino de exclusão. A palavra paz transformou corações cheios de medo em moradas de confiança. Cada vez que essas expressões foram ditas, não apenas mudaram o presente, mas reescreveram o futuro. O que era vergonha tornou-se dignidade. O que era doença tornou-se testemunho. O que era guerra tornou-se descanso. São palavras que, uma vez liberadas, não retornam vazias, mas cumprem o propósito para o qual foram pronunciadas. A ciência mostra que as palavras não são neutras. Quando escutamos ou repetimos expressões carregadas de esperança, o cérebro libera dopamina e endorfina, neurotransmissores que produzem sensação de recompensa e alívio. Por outro lado, palavras de derrota e medo alimentam cortisol, o hormônio do estresse, que enfraquece a confiança e aumenta a ansiedade. Isso revela algo poderoso. As palavras que escolhemos pronunciar em oração não apenas tocam o céu, mas também moldam nossa química interna, organizando pensamentos e criando novas possibilidades. Filósofos e pregadores também compreenderam essa verdade. Lutero dizia que a palavra de Deus não é letra morta, mas voz viva que corta como espada e transforma corações. Calvino lembrava que a pregação da palavra é a boca de Deus falando aos homens, e que cada expressão vinda dela traz em si poder criador. Padre Zezinho ensinava que as canções de fé, mesmo simples, carregam palavras que ficam marcadas no coração e curam feridas que nenhuma ciência humana consegue tocar. Todos eles sabiam que a palavra não é apenas ferramenta, mas força espiritual que penetra na consciência e a remodela. Em nossa vida prática, também experimentamos isso. Uma palavra de incentivo pode resgatar alguém da beira do desespero. Uma oração de fé pode reacender esperança em quem já desistiu de viver. Uma declaração firme em meio à dúvida pode realinhar o coração de quem se perdeu. E quando essas palavras são fundamentadas nas promessas de Deus, sua eficácia é ainda maior, porque carregam o peso da eternidade. O coração humano pode até fraquejar, mas quando escuta palavras de vida, encontra motivos para continuar caminhando. É por isso que precisamos cuidar das expressões que usamos em nossas orações. Não se trata apenas de pedir, mas de declarar vida onde existe morte, de proclamar esperança onde há desânimo, de afirmar vitória onde tudo parece perdido. Ao fazer isso, não estamos apenas falando ao vento, mas liberando sementes que reescrevem histórias, não só a nossa, mas também a de quem recebe nossa intercessão.
Assim como a palavra de Pedro no dia de Pentecostes tocou milhares de corações e iniciou uma nova era, nossas palavras também podem transformar destinos ao serem entregues ao sopro do Espírito Santo. As palavras que reescrevem histórias não são fórmulas mágicas, mas expressões carregadas de fé e convicção. Quando ditas no secreto da oração ou proclamadas em meio ao caos, elas trazem ordem, cura e futuro. Elas atravessam barreiras de tempo, alcançam gerações, ecoam além da vida presente. São palavras que restauram identidades, quebram correntes invisíveis e devolvem sentido ao que parecia sem solução. Ao pronunciar essas palavras, tornamo-nos participantes da obra divina, coautores com Deus de uma narrativa maior, onde nenhuma história precisa terminar em derrota, mas pode sempre ser reescrita em vitória. A gratidão é mais do que um gesto educado, mais do que um obrigado dito por convenção social. Ela é uma força espiritual que altera o modo como vemos a vida e como nos relacionamos com Deus. Quando a Bíblia ordena que sejamos agradecidos em tudo, não está propondo uma atitude ingênua diante das dificuldades, mas revelando um segredo que transforma nossa consciência. A gratidão é uma energia oculta porque não se percebe de imediato o quanto ela reorganiza a alma. Por trás de cada palavra de agradecimento, existe uma reconfiguração silenciosa que muda tanto o coração quanto o caminho. A neurociência mostra que a prática da gratidão ativa áreas do cérebro ligadas à recompensa e libera neurotransmissores como dopamina e serotonina, capazes de gerar sensação de alegria e plenitude. Isso significa que, ao agradecer, não apenas expressamos uma emoção, mas cultivamos estados mentais que nos fortalecem contra a ansiedade, o medo e a insegurança. A oração de gratidão não muda apenas o mundo exterior, ela ajusta os circuitos internos, tornando-nos mais resilientes diante das adversidades. Na Escritura, vemos que Jesus, antes de multiplicar os pães, ergueu os olhos ao céu e agradeceu. O milagre não começou na partilha, mas na gratidão. Paulo, mesmo preso, escrevia cartas cheias de ações de graças, mostrando que a prisão não era suficiente para calar uma consciência repleta de reconhecimento. Davi, em seus salmos, alternava entre lamentos e gratidão, mas sempre terminava exaltando a fidelidade divina. Esses exemplos revelam que a gratidão não é dependente das circunstâncias, mas é decisão que se transforma em energia criadora. Filósofos também tocaram nesse mistério. Os estoicos viam na gratidão uma forma de libertar-se da escravidão das circunstâncias, porque, ao reconhecer o valor do que já se possui, o coração deixa de ser prisioneiro do que falta. Montaigne dizia que agradecer é ampliar a vida, porque o olhar se volta não para a ausência, mas para a abundância que já existe. Assim, filosofia e fé se encontram novamente, confirmando que a gratidão é uma chave universal de clareza e paz. Pregadores históricos sempre lembraram do poder de agradecer. Spurgeon dizia que um coração agradecido é um ímã de milagres. Padre Vítor Coelho ensinava que a gratidão abre portas, porque revela confiança no cuidado de Deus. Padre Zezinho mostrava em suas canções que até mesmo a dor pode ser transformada em oferenda quando a alma aprende a agradecer. Esses ecos nos recordam de que a gratidão não é passiva, mas ativa, capaz de movimentar céus e corações. Na vida prática, quem cultiva a gratidão enxerga luz onde outros veem apenas escuridão. Uma palavra de reconhecimento ao acordar muda o tom do dia. Um agradecimento sincero no meio de uma perda revela que a esperança ainda está viva. Uma oração de gratidão no meio do caos é como uma tocha acesa em plena tempestade.
Esse gesto cria dentro de nós uma energia de resistência que impede o desespero de dominar. A gratidão é oculta porque muitos não percebem sua força, mas quando praticada, libera um fluxo espiritual que alinha mente, corpo e alma. Ela reconfigura a consciência, fortalece a fé e abre caminho para respostas mais rápidas em oração. Ao agradecer, declaramos que já confiamos no agir de Deus antes mesmo de ver o resultado. E essa confiança é a faísca que transforma a espera em milagre, o fardo em aprendizado e o futuro em promessa. A oração não é apenas um ato espiritual isolado. Ela é também uma prática que molda fisicamente o cérebro. A neurociência moderna mostra que o cérebro possui a capacidade de se reorganizar, de criar novas conexões, de fortalecer caminhos neuronais que antes estavam adormecidos. Esse fenômeno, chamado de neuroplasticidade, revela que aquilo que repetimos, meditamos e confessamos não se limita ao campo invisível, mas deixa marcas reais em nossa mente. Quando uma pessoa ora diariamente, ela está literalmente treinando sua mente a operar em novos padrões, trocando a ansiedade pela confiança, o medo pela esperança, a dúvida pela certeza. Andrew Huberman explica que os hábitos direcionam a forma como o cérebro filtra as experiências. A oração funciona como um hábito mental profundo que seleciona onde colocar o foco. Quando uma pessoa ora, ativa áreas ligadas à atenção e ao controle emocional, diminuindo a influência de circuitos do medo e fortalecendo o córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões conscientes. O resultado é que o orante não apenas se sente mais calmo, mas se torna mais capaz de enfrentar desafios com clareza e perseverança. A Bíblia já antecipava essa verdade ao afirmar que devemos renovar a mente. Paulo escreveu aos Romanos que a transformação vem pela renovação da mente. E hoje, a ciência confirma que essa renovação é literal. Cada oração é como uma escultura invisível que remodela a consciência, abrindo espaço para pensamentos de paz e não de angústia. A neuroplasticidade espiritual é o processo pelo qual Deus, através da disciplina da oração, realinha não apenas nossa alma, mas também nossa estrutura mental. Pregadores históricos também testemunharam sobre isso, mesmo sem conhecer os termos científicos. Wesley dizia que a oração diária refinava o coração e preparava a mente para decisões corretas. Spurgeon afirmava que quem ora regularmente adquire uma disciplina interior que nenhuma adversidade pode destruir. O que eles observavam na experiência espiritual, hoje podemos explicar pela ciência. Oração molda não só o espírito, mas também o cérebro. Esse entendimento nos leva a perceber a oração como prática integral. Não é apenas um pedido a Deus, mas também um treinamento profundo de consciência. Quem ora com constância aprende a focar no que importa, a silenciar vozes de medo, a resistir às tentações que drenam energia. O cérebro, fortalecido pela prática da fé, passa a reagir de modo diferente às pressões da vida. Situações que antes geravam pânico, agora encontram uma mente preparada, porque os caminhos neurais da confiança foram reforçados. É como construir estradas novas em uma cidade. Quanto mais se trafega por elas, mais firmes e acessíveis ficam. A oração abre essas estradas de confiança e clareza. E quanto mais as usamos, mais rápidas e naturais se tornam. Por isso, a oração não é perda de tempo. É investimento no futuro. Ela prepara o cérebro para viver de acordo com a fé, para suportar os silêncios de Deus sem sucumbir, para esperar sem desespero e para agir com coragem diante do desconhecido.
A oração é neuroplasticidade em movimento. É o cérebro em transformação pela força da fé. Cada palavra dita, cada silêncio entregue, cada súplica feita constrói dentro de nós uma mente mais resiliente, mais lúcida, mais próxima da vontade de Deus. Existem momentos em que a oração silenciosa não basta, em que a alma transborda de tal forma que a única saída é o clamor. O clamor não é falta de fé, é a expressão mais crua da necessidade humana diante de Deus. Ele não nasce da formalidade, mas do desespero que já não consegue ser contido. Quando alguém clama, não está apenas pedindo, mas rompendo estruturas invisíveis dentro de si. O clamor mexe com camadas profundas da alma, quebrando cadeias de medo, orgulho e incredulidade. É um grito que ecoa não apenas nos céus, mas dentro do coração, libertando forças adormecidas que estavam sufocadas pelo peso da vida. A Bíblia registra clamores que mudaram destinos. Ana, estéril e humilhada, clamou no templo e foi atendida com a promessa de Samuel. O povo de Israel, escravizado no Egito, clamou, e Deus ouviu sua voz, levantando Moisés como libertador. Bartimeu, cego à beira do caminho, gritou mais alto quando tentaram silenciá-lo, e sua persistência o levou ao encontro com Jesus, que lhe devolveu a visão. Esses episódios mostram que o clamor não é barulho vazio, mas força espiritual que rompe tanto estruturas internas quanto barreiras externas. Do ponto de vista psicológico, o clamor atua como uma catarse. Ele libera emoções reprimidas, desata tensões acumuladas e reorganiza o corpo diante da dor. A neurociência explica que, ao liberar emoções intensas, o cérebro ativa circuitos que ajudam a processar traumas, reduzindo a carga de estresse e permitindo que novas conexões emocionais se estabeleçam. Por isso, o clamor é libertador. Ele não apenas move o coração de Deus, mas também cura o coração humano ao extrair o que estava aprisionado. Na filosofia, podemos relacionar o clamor à coragem de se expor em sua vulnerabilidade mais profunda. Montaigne dizia que conhecer-se é admitir suas fraquezas. E o clamor é exatamente isso. Reconhecer sem máscaras a total dependência de algo maior. Os estoicos falavam da importância de confrontar a dor de frente. E o clamor é essa confrontação radical que, em vez de esconder o sofrimento, o entrega como oferenda. Pregadores ao longo dos séculos reconheceram a força do clamor. Jonathan Edwards lembrava que os grandes avivamentos nasceram de corações que clamaram por intervenção divina. George Whitefield pregava com voz que parecia clamor em si mesma, despertando multidões adormecidas para a consciência espiritual. Padre Zezinho ensinava em suas canções que até o grito da dor pode ser transformado em oração quando entregue nas mãos de Deus. Esses testemunhos revelam que o clamor é ponte entre a fragilidade humana e a resposta divina. Na vida prática, o clamor muitas vezes é o divisor de águas. É no momento em que alguém diz em lágrimas, Senhor, eu não aguento mais, que a libertação começa. É quando a oração se torna clamor que o coração humano rompe suas próprias muralhas e permite que a graça entre. Não se trata de volume ou de intensidade emocional apenas, mas de autenticidade. O clamor genuíno não busca impressionar, busca sobreviver, busca socorro, busca transformação. O clamor que rompe estruturas internas não é sinal de fraqueza, mas de coragem. É coragem de admitir a dor, de entregar o controle, de confiar que o céu se move diante da sinceridade absoluta. Ele quebra correntes invisíveis, abre portas que pareciam seladas e desperta forças que estavam adormecidas.
O clamor é o grito da alma que não aceita ser prisioneira. É o som da liberdade em gestação. É a oração em sua forma mais visceral. A espera é uma das experiências mais desafiadoras da vida espiritual. O coração humano deseja respostas imediatas, soluções prontas, milagres instantâneos. No entanto, Deus muitas vezes escolhe o caminho da espera como instrumento de ensino. E esse tempo que parece vazio, na verdade, é carregado de revelações ocultas. A demora de Deus nunca é descuido, mas processo. O que se interpreta como atraso é muitas vezes o palco onde a fé é testada e a maturidade é forjada. É no silêncio prolongado e na oração repetida que a alma aprende a enxergar detalhes que antes estavam encobertos, e o que parecia deserto começa a se revelar como escola. A Escritura está repleta de exemplos em que a espera foi revelação. Abraão recebeu a promessa de ser pai, mas precisou esperar anos até o nascimento de Isaque, e nesse tempo aprendeu a confiar no impossível. José sonhou com liderança, mas atravessou prisões e humilhações antes de ver o sonho cumprido, descobrindo que o atraso era a preparação. O próprio povo de Israel vagou 40 anos no deserto, porque precisava aprender que a terra prometida não era apenas território físico, mas também consciência de identidade. Cada espera revelou caráter, fortaleceu confiança e revelou aspectos de Deus que só o tempo poderia mostrar. Do ponto de vista humano, a espera parece desperdício, mas a neurociência mostra que ela reorganiza nossos sistemas internos. Quando somos obrigados a esperar, nosso cérebro ativa áreas ligadas à resiliência, criando novos caminhos de tolerância e paciência. Esse processo gera mudanças reais na forma como reagimos ao futuro. O que antes era ansiedade se transforma em perseverança. E a dopamina, que normalmente busca recompensas rápidas, passa a ser liberada de maneira mais equilibrada, fortalecendo a capacidade de desfrutar, não apenas da chegada, mas do processo. Os filósofos também refletiram sobre esse tema. Marco Aurélio dizia que a paciência é a fortaleza do sábio, porque ela revela que não estamos presos ao tempo, mas moldados por ele. Montaigne lembrava que esperar não é apenas passar o tempo, mas aprender a habitá-lo. Essa visão se alinha ao que a espiritualidade cristã ensina. A espera não é uma pausa na vida, é parte da vida. É espaço sagrado em que aprendemos a confiar mais em Deus do que em nossos próprios planos. Pregadores ao longo dos séculos confirmaram esse mistério. Jonathan Edwards lembrava que os maiores avivamentos nasceram de comunidades que oraram por anos antes de verem os primeiros frutos. Spurgeon dizia que a fé que sabe esperar é a que mais glorifica a Deus, porque demonstra confiança mesmo sem evidências imediatas. Padre Vitor Coelho falava em suas pregações que a paciência do povo de fé é a maior arma contra o desespero, porque revela que a esperança não se baseia em prazos, mas em promessas. Na prática, todos nós já experimentamos a espera que se torna revelação. Pode ter sido em uma porta que parecia fechada, em uma resposta que demorou a chegar, em uma promessa que parecia esquecida. No entanto, olhando para trás, percebemos que não foi tempo perdido. Foi preparação. O que aprendemos nesse processo se tornou tão valioso quanto a própria resposta. Muitas vezes, a espera nos ensina mais do que a resposta em si, porque nos transforma antes de transformar nossa situação. Quando a espera se torna revelação, o coração descobre que não está abandonado, mas sendo moldado. Cada dia de silêncio é uma aula sobre confiança. Cada demora é uma lição sobre perseverança.
Cada vazio é uma oportunidade para enxergar a presença de Deus em detalhes que antes passavam despercebidos. A espera não é o fim da história. É o capítulo onde aprendemos a ler com mais profundidade. E quando finalmente a resposta chega, ela encontra em nós não apenas alegria, mas maturidade para receber o que foi preparado. Há dimensões da oração que ultrapassam a capacidade da linguagem humana. Existem momentos em que as palavras falham, em que o coração está tão carregado que a voz não consegue traduzir o que se sente. É então que a linguagem do Espírito se manifesta. Uma comunicação que não depende da gramática, mas do sopro divino que intercede em nós. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, revelando que há orações que não precisam de frases, porque são compreendidas diretamente por Deus no silêncio ou no choro. Essa linguagem é indizível, mas carrega em si poder de cura que nenhuma palavra humana alcançaria. A ciência confirma que existem níveis de expressão que não passam pela fala. Emoções profundas podem ser transmitidas por suspiros, entonações ou até pelo silêncio. E o corpo reage a essas expressões, liberando endorfina e serotonina, aliviando dores e trazendo sensação de paz. Quando a oração entra nessa esfera, não apenas toca o invisível, mas também reorganiza o corpo, acalmando a mente e curando feridas emocionais que estavam abertas. A linguagem do Espírito é capaz de atravessar traumas e tocar áreas que a razão não consegue alcançar. Na Bíblia, vemos episódios em que o indizível se tornou elo de cura. Ana, ao clamar por um filho, mexia os lábios sem pronunciar palavras, mas Deus ouviu sua súplica silenciosa. Elias, no deserto, pediu para morrer, mas encontrou Deus não no vento ou no fogo, mas no sussurro suave. No Pentecostes, os discípulos falaram em línguas que não conheciam, mas suas palavras alcançaram corações de diversas nações. Esses exemplos mostram que a linguagem do Espírito não depende do vocabulário humano, mas da ação direta do divino no coração humano. Pregadores ao longo da história também reconheceram essa dimensão. Spurgeon afirmava que as lágrimas derramadas em oração são pérolas preciosas diante do trono de Deus. John Wesley dizia que muitas vezes os cânticos e gemidos em culto eram mais eloquentes que sermões inteiros. Padre Zezinho lembrava que a música, como oração cantada, alcança regiões da alma que a fala não consegue. Todos entendiam que o Espírito cria caminhos de comunicação que ultrapassam o racional. Na filosofia, Montaigne refletia sobre a incapacidade humana de traduzir certas experiências em palavras. Ele dizia que há sentimentos tão profundos que qualquer tentativa de expressão os diminui. Os estoicos, por sua vez, ensinavam que a serenidade não está no muito falar, mas em aprender a habitar o silêncio. Esse pensamento se conecta com a espiritualidade cristã. O silêncio, o choro, o cântico ou o falar em línguas são manifestações do mesmo mistério. A linguagem indizível do Espírito que cura e transforma. No cotidiano, isso se manifesta quando uma pessoa dobra os joelhos sem conseguir articular frases, mas sente um alívio inexplicável. Quando as lágrimas caem no travesseiro, e mesmo sem palavras, há paz que invade a alma. Quando um cântico espontâneo surge do coração e cria a atmosfera de esperança. Tudo isso mostra que a linguagem do Espírito é terapêutica, porque vai além da mente, alcança as entranhas do ser, cura dores antigas e reacende a confiança. A linguagem do Espírito é indizível, mas real. Ela não depende de dicionários nem de construções gramaticais, porque nasce da conexão direta entre o humano e o divino.
É o Espírito de Deus intercedendo em nós, curando o que estava quebrado, alinhando o que estava confuso e trazendo paz onde reinava a inquietação. É a oração que não precisa ser entendida por homens, porque é plenamente compreendida por Deus. A vida humana é atravessada por conflitos internos, quando a mente é puxada em direções opostas, e conflitos externos, quando as pressões do mundo parecem esmagar o coração. A oração, nesse cenário, não é fuga, mas espaço de enfrentamento. É diante de Deus que reconhecemos a guerra íntima entre medos e esperanças, entre fé e dúvida, entre cansaço e coragem. Esse reconhecimento é terapêutico, porque permite que a alma despeje suas tensões no único lugar onde não há julgamento destrutivo, mas acolhimento e cura. A Bíblia nos dá exemplos claros desse processo. Os salmos de Davi alternam entre gritos de angústia e cânticos de confiança. Em um momento ele declara sentir-se abandonado. Em outro proclama que o Senhor é seu pastor e nada lhe faltará. Esse movimento é terapêutico porque mostra que a oração não mascara a dor, mas a transforma. Jesus, no Getsêmani, viveu o maior conflito da humanidade, pedindo ao Pai que afastasse o cálice, mas encontrando alívio ao se render à vontade divina. Esses episódios nos lembram que a oração é o lugar onde o conflito não é negado, mas processado até se converter em paz. A neurociência explica que quando verbalizamos emoções em oração ou meditação, áreas do cérebro responsáveis pelo controle emocional são ativadas, reduzindo a intensidade da ansiedade. Ao mesmo tempo, a prática regular da oração libera substâncias como serotonina, que proporcionam bem-estar, e diminui a produção de cortisol, o hormônio do estresse. O resultado é que a oração funciona como uma terapia espiritual e psicológica integrada, aliviando tensões e reorganizando a mente. Na filosofia, os estoicos defendiam que a serenidade não vinha da ausência de conflitos, mas da capacidade de lidar com eles sem ser destruído. Montaigne refletia que escrever ou falar sobre nossas angústias era uma forma de cura. A oração é o equivalente espiritual dessa prática. É a escrita da alma diante de Deus, um desabafo sagrado que se converte em terapia. Pregadores também reconheceram esse duplo movimento. Spurgeon dizia que a oração é o suspiro que abre espaço para o bálsamo do espírito. John Wesley afirmava que a alma só encontra descanso quando derrama diante de Deus seus conflitos mais secretos. Padre Vitor Coelho pregava que a oração é remédio não apenas para o corpo, mas sobretudo para a mente cansada e o coração oprimido. Todos sabiam que há algo profundamente curador em colocar em palavras aquilo que oprime e entregar esse peso a Deus. Na prática cotidiana, isso se vê em quem ora no fim de um dia difícil e sente o peso do cansaço se dissolver. Em quem se ajoelha chorando por não suportar mais uma situação e encontra forças renovadas ao se levantar. Em quem enfrenta conflitos familiares ou profissionais e encontra na oração a clareza para decidir sem ser consumido pela raiva ou pelo medo. A oração é terapia, porque alivia não só pelo que pede, mas pelo que libera. Conflito e alívio caminham juntos na vida espiritual. Não há alívio verdadeiro sem o reconhecimento do conflito. Não há cura sem a coragem de expor a ferida. E a oração é o ambiente seguro onde esse processo acontece. Ela permite que a alma transite da inquietação para a serenidade, da dor para a confiança, da confusão para a clareza. A oração é a terapia da alma, porque nos ensina que não precisamos carregar sozinhos nossos pesos, mas podemos entregá-los
aquele que tem poder para nos sustentar. A persistência é uma das marcas mais poderosas da vida de oração. Não se trata de repetir palavras vazias, mas de permanecer firme, mesmo quando nada parece mudar. A persistência espiritual é a prova de que a fé não depende de resultados imediatos, mas de confiança em um Deus que trabalha além do nosso tempo. Cada vez que repetimos uma oração com sinceridade, não estamos insistindo em algo que Deus não ouviu. Estamos reforçando dentro de nós mesmos a convicção de que Ele já está agindo. Persistir é plantar e regar a mesma semente até que o fruto apareça, mesmo que os olhos não vejam sinais de vida. Na Bíblia, Jesus contou a parábola da viúva persistente que importunava o juiz até receber justiça. Esse relato não mostra um Deus relutante em atender, mas um pai que ensina que a perseverança molda o caráter. Daniel orou por semanas até que o anjo viesse trazer a resposta, revelando que havia batalhas espirituais invisíveis acontecendo enquanto ele persistia. Paulo exortava os crentes a orarem sem cessar, porque sabia que a constância é o segredo da vitória. Essas narrativas revelam que a persistência não é perda de tempo, mas parte essencial do processo espiritual. A neurociência reforça essa verdade, mostrando que hábitos consistentes criam caminhos sólidos no cérebro. Quanto mais insistimos em uma prática, mais natural ela se torna. A oração persistente não apenas alcança respostas, mas transforma quem ora, reorganizando pensamentos e fortalecendo emoções. A dopamina, ligada à expectativa de recompensa, é liberada a cada vez que renovamos nossa esperança, mantendo viva a chama da fé. A persistência espiritual, portanto, é também disciplina mental que treina o cérebro a resistir ao desânimo. Os filósofos sempre valorizaram a constância. Marco Aurélio dizia que o rio, ao insistir em seu curso, perfura até a pedra mais dura. Montaigne lembrava que as grandes virtudes não são atos isolados, mas hábitos firmados na repetição. A espiritualidade cristã concorda. Não é uma oração isolada que constrói uma vida sólida, mas a prática contínua que molda a consciência. Pregadores históricos também destacaram essa dimensão. Spurgeon dizia que a fé persistente é como uma chama que nunca se apaga, mesmo em meio à tempestade. John Wesley afirmava que a oração constante era a base de todo avivamento e que sem ela a igreja perderia sua força. Padre Vitor Coelho ensinava que a perseverança é o que distingue os que apenas buscam milagres dos que vivem em intimidade real com Deus. Na vida prática, todos já sentimos o peso da espera que parece não ter fim. Mas é justamente nesse momento que a persistência espiritual mostra seu poder. Quem insiste em orar quando nada muda, aprende a viver não de circunstâncias, mas de convicções. Quem permanece mesmo cansado, descobre forças que não sabia ter. Quem decide não desistir da oração, experimenta milagres que não teriam acontecido sem perseverança. O segredo da persistência espiritual é compreender que cada oração é um tijolo colocado no edifício da fé. Mesmo quando invisível, a construção está em andamento. Persistir é crer que Deus ouve sempre, mesmo quando ainda não respondeu. É confiar que cada palavra lançada no céu se acumula como incenso diante do trono divino, até o dia em que a resposta descerá como chuva sobre a terra seca. Persistência não é insistência cega. É confiança ativa que transforma espera em testemunho e silêncio em promessa cumprida. Toda vez que alguém se coloca diante de Deus em oração, não apenas apresenta pedidos, mas também redescobre quem é. A oração é um espelho espiritual que revela fraquezas, fortalezas
e a identidade mais profunda do ser humano. Ao abrir o coração diante do Criador, o homem se lembra de que não é apenas mais um no meio da multidão, mas filho amado, portador de valor eterno. Essa consciência molda atitudes, transforma pensamentos e reconfigura escolhas. A oração, então, não é apenas diálogo, mas forja de identidade. O processo em que a pessoa se vê à luz do olhar divino e passa a caminhar segundo essa visão. A Bíblia mostra isso repetidas vezes. Moisés, que se via como incapaz, encontrou em oração a revelação de que era escolhido para libertar um povo. Gideão, escondido com medo, descobriu em sua conversa com Deus que era um homem valente. Pedro, que havia negado Jesus, restaurou sua identidade ao ser perguntado 3 vezes se o amava. Esses encontros revelam que a oração não apenas conecta ao céu, mas redefine a visão que cada pessoa tem de si mesma. Falar com Deus é também descobrir a verdade sobre quem se é. A neurociência explica que a identidade é reforçada pelos pensamentos que alimentamos constantemente. Quanto mais repetimos crenças, mais elas se enraizam nos circuitos cerebrais. A oração funciona como uma prática que insere novas crenças na mente. Em vez de repetições de medo e insegurança, ela instala confiança, amor e propósito. A serotonina liberada em momentos de oração profunda promove sensação de pertencimento, enquanto a dopamina reforça a motivação de seguir em frente. Assim, a oração não apenas alimenta o espírito, mas reestrutura a própria percepção de identidade. Os filósofos também refletiram sobre a busca por quem realmente somos. Descartes procurava a certeza do eu penso, logo existo. Os estoicos diziam que o homem só encontra liberdade quando entende seu lugar diante do cosmos. Montaigne acreditava que a introspecção revelava o verdadeiro eu. No entanto, a espiritualidade cristã vai além. A oração mostra não apenas quem somos por nós mesmos, mas quem somos aos olhos de Deus. É nesse encontro que a identidade humana encontra sua plenitude. Pregadores históricos sempre lembraram disso. Spurgeon dizia que a oração nos coloca no nosso devido lugar, como criaturas dependentes do Criador, mas ao mesmo tempo nos ergue como filhos que têm livre acesso ao Pai. John Wesley afirmava que a oração transforma não apenas circunstâncias, mas a essência de quem ora. Padre Zezinho ensinava que falar com Deus é ouvir em silêncio a confirmação de que cada vida tem dignidade infinita. Essas vozes ecoam a mesma verdade. A oração é escola de identidade. No dia a dia, isso se traduz em pessoas que mudam suas posturas após encontros sinceros com Deus. Alguém que se via como fracassado começa a agir com confiança porque na oração descobriu que é amado. Uma pessoa que carregava culpa encontra perdão e passa a viver com leveza. Alguém que se achava sem propósito encontra direção ao ouvir a voz de Deus no íntimo. A identidade não nasce do que os outros dizem, nem das circunstâncias, mas do encontro pessoal na oração. Por isso, cada vez que você fala com Deus, não se trata apenas de pedir algo, mas de descobrir mais sobre quem você realmente é. A oração não é apenas súplica, é forja, é processo de transformação interior. Nela, você aprende que não é definido pelos erros, mas pela graça. Não é refém do passado, mas herdeiro das promessas. Não é apenas um ser perdido no mundo, mas alguém encontrado pelo amor eterno. Esse reconhecimento muda tudo, porque a identidade forjada em oração é inabalável diante das tempestades. Existem palavras que parecem pequenas, mas quando pronunciadas em oração, carregam um peso eterno. Às vezes,
Não são longas frases nem discursos elaborados que movem o coração de Deus, mas expressões singelas como Pai, misericórdia, ajuda-me. Essas palavras, ditas com sinceridade, ultrapassam fronteiras do tempo e ecoam no eterno. Jesus na cruz não fez um sermão, mas entregou-se com palavras curtas. Está consumado. O ladrão arrependido não recitou orações decoradas, mas apenas disse: lembra-te de mim. A mulher cananeia clamou: Senhor, socorre-me. Em cada uma dessas ocasiões, a simplicidade se transformou em eternidade. A grandeza das palavras simples está no fato de que não se apoiam em ornamentos, mas na verdade do coração. O peso eterno não vem da quantidade de sílabas, mas da profundidade com que são ditas. Quando alguém ora dizendo apenas obrigado, esse som pode parecer pequeno para os ouvidos humanos. Mas diante do céu, é uma declaração de confiança que se inscreve na eternidade. A palavra simples é como uma pedra lançada em um lago calmo. O impacto é pequeno, mas as ondas se expandem até tocar margens invisíveis. A neurociência mostra que frases curtas e repetidas têm grande poder de reprogramar a mente. Palavras simples como paz ou fé podem ser usadas em práticas meditativas para reduzir a ansiedade e reorganizar padrões de pensamento. O cérebro reage a essas expressões curtas, liberando substâncias que promovem calma e bem-estar. Isso confirma o que a fé já sabia. Não é a complexidade da linguagem que importa, mas a força interior que acompanha cada palavra. A filosofia também nos ajuda a compreender essa realidade. Montaigne refletia que muitas vezes a simplicidade é mais profunda do que o excesso de palavras, porque toca diretamente à essência. Os estoicos afirmavam que a clareza está naquilo que é dito sem adornos, mas com convicção. A espiritualidade cristã concorda. A eternidade se manifesta quando a palavra curta é pronunciada com fé genuína, pois o que a torna poderosa não é sua forma, mas a presença divina que a acompanha. Pregadores sempre destacaram esse mistério. Spurgeon dizia que as orações mais fortes eram muitas vezes as mais breves. Wesley ensinava que a fé não se mede pelo tamanho da oração, mas pela confiança depositada em cada palavra. Padre Vitor Coelho lembrava que um simples Senhor, ajuda-me é suficiente para mover céus, se for dito com verdade. Padre Zezinho mostrava em suas músicas que palavras repetidas em simplicidade podem sustentar gerações. A história da fé prova que a eternidade pode habitar no mínimo. Na vida prática, esse toque de eternidade se manifesta quando alguém cansado apenas sussurra Deus. Quando uma mãe aflita apenas repete protege. Quando alguém doente só consegue dizer cura, são palavras pequenas, mas carregadas de poder, porque não são vazias, são gritos condensados de fé. O céu entende a linguagem do coração antes mesmo de ouvir as sílabas, e o Eterno responde ao simples, porque vê a profundidade que está por trás. Assim, aprendemos que não é a complexidade que alcança o coração de Deus, mas a autenticidade. O toque de eternidade está nas palavras simples, porque elas nascem da essência da alma e encontram eco no infinito. Ao orar com simplicidade, entramos em sintonia com a eternidade que não mede discursos, mas reconhece o coração sincero. Essas palavras, por menores que sejam, permanecem gravadas diante do trono divino como testemunhos vivos da fé. Chegamos ao ponto em que todas as reflexões se encontram, e o que se revela é simples e grandioso ao mesmo tempo. A palavra de fé tem poder para mover o invisível. Não se trata de superstição, nem de encantamento vazio, mas de uma verdade que atravessa as Escrituras
a história da Igreja, a filosofia e até a ciência moderna. Cada palavra pronunciada em oração, quando nasce da sinceridade e da confiança, carrega uma força que não se limita ao que os olhos podem ver. Ela toca o eterno, reorganiza o presente e projeta futuro. A palavra de fé é o elo entre a fragilidade humana e a intervenção divina. E seu poder está em alinhar o coração de quem fala com a vontade daquele que escuta. Na Bíblia, vemos isso repetidamente. Deus criou o universo com palavras. Profetas anunciaram destinos que mudaram nações com palavras. Jesus curou, libertou e ressuscitou, usando palavras carregadas de autoridade. Os apóstolos pregaram e incendiaram corações com palavras que atravessaram séculos e ainda hoje geram fé. Não há como negar que o invisível se move quando a palavra é liberada com confiança no poder de Deus. A ciência, em sua linguagem própria, confirma esse mistério. O cérebro humano reage às palavras como se fossem comandos que moldam a realidade interna. Expressões de esperança e fé alteram a química neural, reduzem o estresse, fortalecem a resiliência e até melhoram a saúde física. Isso mostra que a palavra não é apenas ar vibrando, mas energia que influencia corpo, mente e espírito. Quando aliada à fé, ela se torna ainda mais poderosa, porque conecta a biologia humana à dimensão espiritual. Filosoficamente, aprendemos que a palavra dá forma ao pensamento e estrutura a consciência. Descartes, Aristóteles, os estoicos e Montaigne, cada um a seu modo, reconheciam que o que dizemos molda o que somos. A espiritualidade cristã leva essa percepção além. A palavra não apenas molda a consciência, mas abre caminhos no mundo invisível, porque está impregnada de promessas divinas. Pregadores e líderes espirituais ao longo da história nos lembram desse poder. Spurgeon dizia que uma oração simples pode abalar os céus. Wesley falava que palavras cheias de fé despertam avivamentos. Padre Vitor Coelho ensinava que a palavra proclamada no rádio atravessava lares e corações, porque vinha impregnada do Espírito. Padre Zezinho mostrava que canções, feitas de palavras simples, podiam consolar multidões. Todos apontam para ser a mesma verdade. A palavra é ponte entre o humano e o divino. No cotidiano, essa conclusão se torna prática. Quando alguém diz em oração, "Eu creio", abre uma porta para o impossível. Quando declara, "Senhor, ajuda-me", move céus e encontra socorro. Quando proclama "Obrigado", planta sementes de gratidão que florescem em esperança. O invisível se move porque a palavra pronunciada com fé não é som perdido, mas instrumento de transformação. Assim, a jornada mostra que não há palavra pequena quando nasce da fé. Cada expressão carregada de sinceridade e confiança se torna parte de uma obra maior, que ultrapassa limites do tempo e do espaço. A palavra que move o invisível é aquela que não depende da eloquência, mas da verdade do coração. Ela abre portas, rompe barreiras, cura feridas, restaura identidades e constrói caminhos. E ao final, percebemos que toda oração é mais que um diálogo. É uma semente eterna lançada no coração de Deus, capaz de mover realidades inteiras. Esse é o legado que permanece. A palavra de fé não é apenas pronunciada, ela é vivida, experimentada, sustentada. E cada vez que você a libera em oração, o invisível se move, o céu se aproxima e a eternidade toca a sua vida.